Ok. Então, neste momento, vamos respirando fundo, nos ligando com o nosso anjo guardião, nossos mentores espirituais, nossos amigos de luz que estão sempre conosco, nos acompanhando nesta jornada terrena. Respirando fundo mais uma vez, nos ligando com toda a espiritualidade amiga que aqui se encontra conosco. Vamos agradecendo pela oportunidade de mais uma noite de estudos. Esse estudo nos traga mais experiências, sabedoria, e assim possamos distribuir a nossa compaixão a todos que chegarem perto de nós. E vamos nos amparando, protegendo com a prece do nosso Mestre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, que nos aprendemos a perdoar. Não nos deixe, Pai, cair em morte, todo e qualquer mal, principalmente de praticar. Então, graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado, Pri, pela abertura que você fez com certeza com muito carinho para nós. Continuo desligando aí os microfones, tá? Para não dar microfonia aqui, tá? Depois, quando vocês forem falar, é só ligar de novo. Então, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Agradecemos mais uma vez a presença amorosa de todos, para que nós possamos nos envolver no estudo desta noite, tentar aprender mais um pouquinho das revelações que o Cristo de Luz deixou para nós, né? Eu fiz um contato aí rápido e urgente lá com as minhas conselheiras, né, que me aconselham, a Sônia Comelli, a Marinete, né. Eu não conversei com a Irma porque a Irma passou por uma cirurgia, ela está se restabelecendo, eu não fui encher o saco dela então. Sobre a continuidade do nosso estudo, né. Então eu falei a semana passada que nós havíamos debatido alguns assuntos, né, criamos alguns temas, que eram temas que, na minha opinião, seriam dúvidas para as pessoas que não conhecessem a doutrina espírita, mas também para aquelas pessoas que conhecessem a doutrina e, por algum motivo, deixaram escapulir alguns pontos essenciais dos ensinamentos doutrinários, dos ensinamentos dos espíritos, né? Então, fizemos uma série de aulas baseado nesse pressuposto, e esta semana nós vamos começar efetivamente a fazer um estudo das obras de Kardec, das obras dos espíritos. Então conversei com a Sônia falou que tudo bem, a Marinete também tudo bem, e hoje nós vamos falar a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu creio que todos tenham o Evangelho, todas tenham o Evangelho, todos, né, porque tem o Nivaldo aí, não sou só eu de homem, então todos tenham o Evangelho em casa, e todos devem conhecer o Evangelho, mas nós vamos fazer uma abordagem da parte do prelúdio do Evangelho, do prefácio, e depois nós vamos fizemos um resuminho aqui, introdutório, que da introdução, é o resumo da própria introdução do Evangelho, da parte 1 do Evangelho. Talvez não dê tempo de ir para a parte 2, mas nós vamos guardar um tempo para a gente discutir. Então, algumas coisas eu sei que vocês já conhecem, outras coisas nem tanto. Então, eu só vou dar uma lida no prelúdio do Evangelho, que o prelúdio é bastante interessante, e ele vai nos chamar a atenção para a finalidade do Evangelho, tá?
Então tem um texto, que o texto é do Espírito de Verdade. E muita gente não lê esse texto aqui, que está no prelúdio, né, ou prefácio, tanto faz, que diz assim: os espíritos, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalhando-se por toda a superfície da terra, e semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser reestabelecidas em seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Homens, nós vos convidamos a participar do divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e num hino sagrado se façam escutar e vibrar de um lado a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis assim entrar no reino dos céus. O Espírito de Verdade. Por que nós lemos este trecho antes de começarmos? Primeiro porque é um livro, né? Tem várias coisas escritas, e uma das primeiras coisas, e muito importante que eu acho, é esta mensagem do Espírito de Verdade. É um chamamento, se vocês perceberam, é um chamamento para a renovação. Não é um chamamento para nós fazermos a renovação interior, que é aquilo que nós chamamos de reforma íntima única e exclusivamente, mas é um chamamento para que nós componhamos a grande hoste de espíritos que estão dispostos, né, ou que se dispõem a fazer um mundo melhor. Então, desde lá de 1863, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que saiu, acho que foi a terceira edição, deu o Evangelho segundo o Espiritismo, porque antes na primeira edição, ele saiu com o nome de Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E daí nós vamos explicar por quê. Desde da primeira edição, já o Espírito de Verdade já conclamava a todos nós para a renovação. E mais que isso, ele dava certeza de que nós não estaríamos, né, que nós não estaríamos sozinhos, que nós estaríamos juntos com uma pleiade de espíritos com a única finalidade de fazer com que nós nos tornássemos mais felizes a partir da nossa elevação ou da nossa pureza espiritual, né? Ou seja, a nossa transformação moral e espiritual, que eu já falei que quando falamos de moralidade e espiritualidade, as duas coisas têm o mesmo significado. Então, alguém já tinha lido essa parte do Evangelho? Não? Alguém lembra, não? Você já, Marinete? Também não? Tá, então, assim, eu creio que muita... Faz tempo, né? Então, se quiser ler de novo, leia de novo devagar, para que ela tenha bastante significado, ela toca ao nosso coração. Então nós vamos fazer um apanhadão da parte introdutória, parte 1, que é o objetivo da obra. Eu vou tentar compartilhar aqui, porque depois eu quero dar um tempinho para vocês conversarem. Então eu vou ler, depois eu vou colocar o texto no grupo, tá? Do WhatsApp, para vocês lerem com calma, se porventura perderam alguma coisa. E depois que eu terminar de ler, nós vamos conversar um pouquinho sobre tudo que nós aprendemos, tá? Só deixa eu achar, porque eu acho que eu fechei o negócio aqui, ó. Só um minutinho só. Bom, eu não vou abrir aqui no computador, eu leio aqui na... Eu posso ler ou vocês preferem que coloque para compartilhe com vocês o slide? Pode ler. Pode ler? Todo mundo pode ler? Tá. Então vamos lá. Então, esse resumão nós fizemos baseados num livro que se chama
respingos históricos das escrituras sagradas, o longo caminho até o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Dirceu Machado ele fez um apanhado do que tinha dos registros históricos, todos, para chegar até o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando nós falamos de Evangelho, nós estamos falando dos 4 evangelistas, tá? Das obras que foram consideradas sinóticas, ou os evangelhos verdadeiros, porque tem outros evangelhos que não são considerados como verdadeiros. E por que os evangelhos, os 4 evangelistas, vamos lembrar aqui, Mateus, João, Lucas e... qual que foi o outro, Sônia? Mateus, João, Lucas, sempre escapa um. Tá fechado aí o áudio aí. Quem que lembra do outro? Mateus, João, Lucas. Tá fechado, Sônia. O Apocalipse, não é? Não, os 4 evangelistas foi Lucas, Mateus, João. Depois a gente lembra o outro. É irrelevante também agora. Eu sempre, quando vou puxar de memória, eu sempre acabo esquecendo. Tá? Então vamos lá, são 4 evangelistas, ou seja, 4 pessoas que escreveram, ou que descreveram os feitos, que a história de Jesus, né, que é a Boa Nova, que compõe a Boa Nova, e esses evangelhos são considerados verdadeiros ou sinóticos pura e simplesmente porque eles têm uma relação de concordância, porque eles não divergem, a não ser com algumas variações de palavras, termos empregados que têm o mesmo significado. Então, são 4 evangelhos considerados sinóticos. Existem outros que são considerados apócrifos, ou seja, que não são verdadeiros, porque simplesmente eles divergem no teor ou na essência histórica ou dos ensinamentos de Cristo. Tá? Então, esses respingos históricos é um livro que foi buscar informações baseado nos contextos históricos para esclarecer como acabou Kardec no final, elaborando o Evangelho segundo o Espiritismo, que no começo, como eu falei, o nome era Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, imitação desses 4 evangelhos que são sinóticos, verdadeiros, né? Segundo a interpretação dos espíritos, né? Então, a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a primeira edição foi publicada com este nome no ano de 1861, depois dos 2 primeiros livros da obra básica, que o primeiro foi o Livro dos Espíritos e o segundo foi o Livro dos Médiuns. Então, o Livro dos Espíritos em 1857, 18 de abril de 57, que é a data que se comemora o aniversário do Espiritismo, né? E depois o segundo livro da codificação foi o Livro dos Médiuns em 15 de janeiro de 1861. Então, uma curiosidade aqui que eu separei. Como se sabe, as matérias contidas em O Livro dos Espíritos são divididas em 4 partes. Então, o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. Então, a primeira parte intitula-se Das Causas Primárias. A parte segunda, Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. A terceira parte fala das leis morais. Das leis morais, que é aquela aula que o Marquinho fez para nós, que eu não pude participar por problema de conexão, né? E a quarta parte fala das esperanças e consolações. Então, cada uma destas partes foi posteriormente ampliada e tomada como base para os livros que se seguiram. Então, quando nós lemos o Livro dos Médiuns, nós vamos encontrar coisas que tem no Evangelho. Quando nós lemos o Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar coisas que estão no Evangelho também e no Livro dos Médiuns. Então, cada uma dessas partes foi ampliada, né? O assunto foi ampliado e direcionado para a finalidade de mediunidade, ou a finalidade de esclarecimento, conforme o Livro dos Espíritos, ou a finalidade do aspecto moral,
que é a base do Evangelho, em o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quem leu as 3 obras vai encontrar coisas que são semelhantes, tá? Só que exploradas com maior profundidade, tá? De acordo com a natureza da obra. Tudo bem até aí? Tá? Então, vamos lá. Feita essa curiosidade, né? Agora nós temos que a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira edição que nós falamos, né? Quanto ao Evangelho segundo o Espiritismo, de acordo com a Revista Espírita, que eu falei em uma outra aula, que eu perguntei quais eram as obras da codificação, quantas eram, eu perguntei, né? Daí falaram que era 5, eu falei que eram mais. Por quê? Porque nós devemos considerar também a coletânea da Revista Espírita e todos os outros livros que Kardec escreveu, e por ele ter escrito sempre suportado ou assessorado pela espiritualidade, elas também devem fazer parte das obras da codificação. As básicas são 5 livros realmente, mas quando falamos de obras de codificação devemos incluir Revista Espírita e outros livros aí, que depois eu vou passar uma relação no grupo para vocês entenderem quais foram todas as obras que Kardec escreveu, tá? Tirando o livro que ele escreveu sobre aritmética, que não tem nada a ver com a doutrina, né? Mas os demais são doutrinários. Então, quanto ao Evangelho segundo o Espiritismo, de acordo com a Revista Espírita, em seu número de março de 64, esta obra estava no prelo, ou seja, estava no forno, né, vamos dizer assim, desde dezembro de 63. Então já estava lá para ser divulgada desde dezembro de 63 e deveria ser divulgada em fevereiro de 64, 1864. Entretanto, atrasos involuntários na impressão e os cuidados que se exige não o permitiram. Somente em abril de 1864, a Revista Espírita anunciou que o livro já estava à venda sob o título de Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, retificando o que eu falei, não era 61, só em 64 que saiu o título Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, demorou um pouquinho para sair, saiu depois de O Livro dos Médiuns. Na terceira edição, então teve a primeira em 64, teve outra edição. A terceira edição saiu em novembro de 65. A Revista Espírita informa em suas notícias bibliográficas que estava no prelo, né, estava lá prestes a sair, para aparecer em alguns dias o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, em sua terceira edição. Aí o nome já havia mudado. Agora passaria a se chamar O Evangelho segundo o Espiritismo, como nós temos hoje, só que isso só aconteceu na terceira edição. Revista esta que foi corrigida e modificada em abril de 66. Tá? Finalmente, nesse ano, aparece o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que se tornou a edição definitiva. Agora, curiosidade, tá? Então, nós temos essa edição definitiva. Se vocês forem na biblioteca de uma casa espírita ou numa livraria, vocês vão perguntar sobre o Evangelho e vocês vão ver várias capas. Tá? E se vocês lerem a capa, e verão que também existem traduções diferentes. Então, a primeira tradução destes evangelhos que nós falamos que eram sinóticos, né, dos evangelistas, e até agora eu não lembrei o nome do outro evangelista, mas tudo bem. Vamos lá, depois a gente pesquisa e coloca aí. A nossa companheira Ana Paula colocou. Ana Paula colocou? Marcos, aí, caramba, tão fácil. Obrigado, Marcos, né? Obrigado, Nivaldo, obrigado, Ana Paula. Eu nem tinha visto aqui. Então Lucas, João, Marcos e... agora esqueci o outro. Mateus, pronto. Resolveu, e Mateus. Então é idade isso aí, viu? Não fiquem velhos que nem eu, senão vocês não lembram mais. Então existe a primeira tradução do Evangelho segundo o Espiritismo, foi feita por Sassi, tá? Por um francês chamado Sassi. Então vamos ler aqui para ficar mais inteligível. A respeito
a respeito da tradução original. Kardec afirma ainda que respeitou escrupulosamente a tradução original de Sasse. O nome era Louis Isaac Lemaitre de Sasse, assim como a divisão em versículos. Então Kardec não alterou nada no Evangelho, tá? No Evangelho segundo o Espiritismo, ele usou a tradução original e respeitou inclusive a divisão em versículos para compor o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Em 94, a FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, adotou a tradução em português, desta vez em português, né, da terceira edição francesa, a edição de Sasse. Ela adotou a tradução que foi feita por Guilom Ribeiro, a pedido da Federação Espírita Brasileira. Então Guilom Ribeiro fez a tradução para o português da literatura francesa, e é a edição que a FEB usa até hoje e que nós vemos em circulação. Então nós temos a edição de Guilom Ribeiro, tá? E temos outras traduções também. A que eu mais gosto, com toda a deferência a Guilom Ribeiro, mas a que eu mais gosto é a do Herculano Pires. Obrigado, Renata. Renata soprou aqui para mim. É a de Herculano Pires, que é o pai da dona Heloísa Pires, que ela esteve conosco aí numa live que nós fizemos no mês de outubro do ano passado. Tá? Então eu gosto muito, não estou recomendando que usem a tradução de Herculano Pires, só estou falando que é a que eu mais gosto. Então essa terceira edição francesa do Evangelho segundo o Espiritismo... Cid, pois não, quem falou? Desculpa, essa tradução do Herculano, ela é considerada a mais fiel no sentido mesmo da tradução da palavra, né? Exatamente, obrigado, Sônia. Obrigadão. Isso que a Sônia falou não é um detalhe, isso é relevante, né? É considerada mais fiel. Tá? Essa terceira edição francesa do Evangelho segundo o Espiritismo, considerada a edição definitiva da obra, serve de base para todas as traduções para o português. Tá? Então, a tradução do Guilom, segundo o... Deixa eu pegar o nome do rapaz aqui de novo, Dirceu Machado, que é o autor do livro Respingos Históricos das Escrituras Sagradas, O Longo Caminho até o Evangelho segundo o Espiritismo. Segundo ele, esta tradução de Guilom Ribeiro é a base para todas as outras traduções em português. Até aí tudo bem? Não? Ficou confuso? Ficou corrido, né? Posso seguir? Então, estas são curiosidades a respeito de como os 4 livros sinóticos serviram de base para o nosso Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, e também curiosidade histórica para saber como ele foi traduzido, para que nós tenhamos a convicção de que não houveram perdas significativas, ou perda nenhuma, né, diríamos assim, mas sempre quando falamos de traduções, falamos de um pouco de perda de algumas coisas devido à cultura, devido ao idioma, né? Mas perdas significativas não houve dos evangelhos sinóticos para o Evangelho segundo o Espiritismo. Então isso é importante para nos dar segurança sobre aquilo que nós estamos lendo. E a outra questão, quando nós falamos do Evangelho, é entender, isso está lá na introdução, mas eu resumi aqui, entender que ele está dividido. Os 4 evangelhos estão divididos, né, em 5 partes. A saber, ele está dividido nas ações comuns da vida do Cristo. Ações comuns da vida do Cristo. Ele está dividido nos milagres. Então, ações comuns da vida do Cristo, milagres, dividido em predições. O que são as predições, né? São aquelas coisas que o Cristo falou que haveriam de acontecer. E as palavras que serviriam para estabelecer os dogmas da igreja. O que são essas palavras?
são circunstâncias ou coisas que o Cristo disse que a igreja, de certa forma, se aproveitou para disciplinar. Poderíamos dizer assim, né, para não sermos grosseiros e não dizermos que em determinadas épocas a igreja utilizou o próprio cristianismo para fazer o domínio das pessoas, né? Então vamos trocar para ficar mais singela a coisa. A igreja utilizou para disciplinar. Por exemplo, vamos dar um exemplo para quem assistiu o filme Lutero, ou quem leu a vida de Martinho Lutero. Nós lembramos do episódio das indulgências. O que são as indulgências? Em determinada época, a igreja dizia que você só escaparia do purgatório ou do inferno se você comprasse a sua indulgência. Então, indulgência era um pergaminhozinho, assim, um certificadozinho, que você dava um dinheiro lá, a igreja te dava aquele pergaminhozinho e você estava livre, tá? De ir para o purgatório e de ir para o inferno. Você ia direto para o céu. Legal, né? Eu procurei na 25 de março, eu não achei indulgência para vender. Então, por isso que eu estou fazendo reforma íntima, porque é o caminho mais fácil que eu achei aqui. Então, vamos lá. E o último é o que é mais importante, que é o que é considerado mais importante no Evangelho, que é o ensinamento moral que o Cristo deixou. Então, 5 partes. Ações comuns da vida do Cristo, né? O que ele fez, o que ele comia, com quem ele saía, com quem ele andava. Os milagres, né? Todas as curas que ele realizou. As predições, o que ele disse que haveria de acontecer, né? As predições futuras. As palavras que serviriam para estabelecer os dogmas da igreja, que nós já explicamos, demos o exemplo das indulgências. E por fim, o que é considerado mais importante e é o que fascina a todos é o ensinamento moral de Jesus. Então os evangelhos estão divididos assim. E o Kardec, o que ele fez? Ele pegou tudo que era importante e colocou no evangelho, mas ele se preocupou em pegar as coisas que eram realmente importantes para colocar lá. Por quê? Porque a leitura do Evangelho dos Evangelistas, né, que está lá, que é uma parte da Bíblia, o Novo Testamento, é difícil para as pessoas entenderem, e eu vou explicar, acho que mais para frente, que vai fazer sentido explicar mais para frente, mas é difícil para as pessoas entenderem. Eu vou segurar essa vírgula aqui, depois eu explico mais para frente por quê. Então, assim, sobre o ensinamento moral, para os homens em particular, esta é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida particular ou pública. Então, se tornou uma regra de conduta, os ensinamentos morais do Cristo, tá? Então, se aplica na vida particular, na família, na vida pública, no trabalho, tal. É o que eu costumo dizer, que o Evangelho é o nosso protocolo de vida, tá? É o nosso manualzinho de bem viver na Terra. Então, para todos os homens consideram o Evangelho assim. Ele é o princípio de todas as relações sociais, baseadas na mais rigorosa justiça. Seguiu o Evangelho, não tem erro. Fugiu do Evangelho, nós incorremos em erro, tá? É simples assim. Em resumo, e acima de tudo, e eu grifei essa parte, porque é o que eu tento, até na Escola de Educação Mediúnica, eu tento mostrar essa vertente. Então, é o resumo e, acima de tudo, o caminho da felicidade que virá. Então, quer ser feliz? Compreenda o Evangelho e aplique o Evangelho. Tá? Compreenda o Evangelho e aplique o Evangelho. Mas eu estou disposto agora, eu já li o Evangelho, agora eu quero ler algo sobre os pleidianos, eu quero ler algo sobre os capelinos, eu quero saber mais sobre Atlântida, sobre outras galáxias, tá? Pode ler, só que continue lendo o Evangelho todos os dias, porque as informações, a essência do Evangelho, para nós alcançarmos, enquanto nós estamos nesta condição ainda de espíritos em expiação e provas, é difícil demais nós guardarmos no coração o que realmente nós precisamos fazer.
damos um passo para frente, um para o lado, mais um passo para frente, um para o lado e um para trás, e assim é a nossa evolução. Então nós precisamos muito do Evangelho. Todas as informações são úteis, todos os estudos são relevantes, mas o Evangelho é a nossa principal fonte, tá? É a fonte onde nós vamos saciar a nossa sede de aprendizado espiritual, de desenvolvimento. E os homens compreendem assim essa questão do ensinamento moral. Ele é uma ponta, o Evangelho é uma ponta do véu erguido diante da vida futura. É só uma ponta do véu erguido. Tem muita coisa para nós aprendermos ainda a respeito da vida futura. Tem muita coisa mesmo, tá? Nós não temos nem ideia de o quanto, mas o Evangelho já é a ponta. E essa ponta vai determinar, essa ponta bem compreendida vai determinar o nosso sucesso ou o nosso fracasso na existência presente, tá? Falei outro dia numa aula que não adianta nós ficarmos nos lastimando. Ah, eu sou imperfeito ainda, né? Eu ainda vou chegar lá. Quem sabe daqui 2 ou 3 encarnações. Mas, gente, não tem 2 ou 3 encarnações. A hora é agora. O momento é agora. A gente tem que trabalhar agora, firme e forte agora. Cada vez que nós deixamos para amanhã, nós postergamos a nossa felicidade. Foi o que eu grifei. É o caminho da felicidade que virá. Então temos que colocar toda a nossa energia nesta vida presente, porque depois a gente não sabe quanto tempo vai demorar para a gente ter uma outra oportunidade encarnatória. Pode demorar muito. Ah, mas eu não evoluo na erraticidade, né? Lembrando que erraticidade é sinônimo de errante, espírito errante, e não espírito que erra, tá? Que está errado, né? Então errático e erraticidade é de errante, ou seja, o espírito que está no plano espiritual. Então nós não sabemos quanto tempo vai demorar, por isso temos que aproveitar o momento atual. E outra coisa também, olha o risco que a gente incorre. Se nós tivermos a oportunidade de trabalhar ou de participar, perdão, o termo é participar, do planejamento da nossa existência atual, e se nós estamos sob o véu do esquecimento, para que a gente não se esmoreça vendo quanto nós fomos falhos, ou até voltemos a antigas animosidades, quando eu encontro com a Ana Paula, né? Eu vou descobrir que a gente foi inimigo de espada, né, Ana Paula? Você com o seu escudo, eu com a minha espada lá, brigamos, para a gente não ficar estacionado neste processo de animosidade, é que nós temos a bênção do esquecimento. E se nós esquecemos praticamente tudo, temos ligeira intuição do que fomos, da nossa essência, será que aquilo que nós pedimos hoje para estarmos na doutrina espírita, ou para estarmos aqui juntos, para aqueles que não são espíritas, estarmos juntos aqui reunidos para estudar, será que eu não pedi essa oportunidade? E de repente eu falo assim, ah, mas toda segunda agora vou ficar vindo aqui estudar? Não, deixa para lá, né? E eu abro mão da oportunidade que eu pedi. Então o que acontece? Vou carregar esse ônus e todos os demais que eu acabar adquirindo aqui, porque a gente continua falhando muitas vezes, e às vezes a gente, ao invés de ter uma existência corpórea em que nós corrigimos ou reparamos as nossas falhas, às vezes nós acumulamos falhas, e isso é o pior. E qual que é o único método de não acumular falha? É o Evangelho. Então, compreender o Evangelho e aplicar. Ir colocar a cabeça no travesseiro e refletir se eu fiz todo o bem que eu poderia ter feito. Se eu incorri novamente nos mesmos erros de ontem. E o que eu vou fazer se isso aconteceu para que amanhã não venha tropeçar novamente. E o aperfeiçoamento, o aprimoramento moral e espiritual funciona assim. Não tem outro jeito. Não tem caminho curto. Não tem atalho. É trabalho incessante no bem. É vigilância e oração. É comportamento amoldado às diretrizes do Cristo que estão no Evangelho. Não tem atalho. Né? Então isso é importante. Aquilo que eu falei sobre a dificuldade de compreensão, eu fiz um resuminho, tá? E eu escrevi assim: todo mundo admira a moral evangélica. Falam de sua sublimidade e necessidade. Muitos a divulgam confiados no que ouviram dizer
ou apoiados em alguns ensinamentos bíblicos que se tornaram provérbios populares. Tá? Tem muitos provérbios que a gente usa aí, baseados no Evangelho. Tá? Mas poucas pessoas conhecem o Evangelho a fundo e nem mesmo o compreendem ou sabem deduzir daqueles ensinamentos quais as consequências que haverão de vir. Então, o que acontece? Se alguém, né, a leviandade às vezes que a gente usa, né? Se a gente, às vezes um companheiro faz alguma coisa errada, a gente já pega um provérbio do Evangelho e tá, ó, isso aqui é para você. É sempre para o outro, não é nunca para nós, é sempre para o outro, né? Então, quando nós lembramos do Evangelho, é para atacar, né, de forma polida, digamos assim, a conduta do nosso irmão. E quando fazemos isso, já erramos, tá? Porque pecamos com a caridade, porque quando nós perguntamos qual é o conceito de caridade segundo Jesus, é benevolência para com todos, é perdão das ofensas e indulgência para com os semelhantes. E quando nós atacamos, nós deixamos de ser indulgente. Então, como que é? O sujo falando do mal lavado, né? Eu acho que é esse o termo. O roto falando do maltrapilho. Então, a dificuldade de compreensão, de novo, né? Todo mundo admira a moral evangélica, falam da sua sublimidade e necessidade, muitos a divulgam confiados naquilo que ouviram dizer ou apoiados em alguns ensinamentos bíblicos que se tornam provérbios populares, mas poucos a conhecem a fundo e nem mesmo compreendem ou sabem deduzir dele ou dela as consequências. Então esse aqui é o grande problema que fez com que os espíritos, através de Kardec, publicassem essa obra chamada O Evangelho segundo o Espiritismo, para fortalecer a essência dos ensinamentos do Cristo, que é a parte moral. Quando falamos de moralidade, por que é importante moralidade? Porque a moralidade é aquilo que nós falamos, moralidade e espiritualidade ou espiritualização é a mesma coisa, tá? Moralização ou espiritualização é a mesma coisa. Então, foi importante que isso acontecesse. Antes do Novo Testamento de Jesus, havia o Velho Testamento, as escrituras dos antigos profetas, tal, Levítico, Deuteronômio e todos os outros livros lá que compõem a Torá, tá? Que é o livro sagrado dos judeus. Só que o que acontece? Com o passar do tempo, muda tanto a forma de se expressar, novos vocábulos surgem, muda também a cultura e as coisas fazem sentido para um povo de determinada época. Então, conforme os antigos judeus e todo o povo foi crescendo, foi evoluindo com o passar do tempo, aqueles ensinamentos da Torá não foram invalidados, não, mas eles eram apropriados para o povo de uma época. Um povo que buscava mais as coisas materiais do que as coisas espirituais. Tanto é que apenas os judeus tinham a ideia perdi o termo. De um Deus único, né? Não, monodeísmo é outra coisa. Monoteísmo. Monoteísmo, obrigado. Monoteísmo, a Renata falou monoteísmo. Quem falou monodeísmo fui eu. Não? Então só os judeus tinham a ideia do monoteísmo, um Deus único. E para falar da vida espiritual, a vida futura, que nós falamos que é o caminho que nos levará à felicidade, para falar disso era necessário que todos tivessem uma ideia isonômica, a ideia de que havia apenas um Deus. Só que nem todos tinham. Então o povo judeu foi o povo mais preparado para receber o Novo Testamento. O Novo Testamento não, para receber a Boa Nova, ou seja, o Evangelho, né, Boa Nova do grego, Evangelho do grego, Boa Nova, né? Foi o povo mais preparado para receber estas informações do Cristo sobre a vida futura, porque eles já tinham até ideia da vida após a morte do corpo, que eles entendiam como ressuscitação. Só que a ressuscitação, se formos procurar no dicionário, ela implica no retorno
dar vida ao corpo já desfalecido, sem energia. Mas a ideia original não era essa, é que as pessoas achavam que deveria ser assim. A ressuscitação, segundo Paulo, apóstolo, era a ressuscitação do espírito na vida que lhe era própria, na vida espiritual, ou seja, era o desencarne. Era desencarnar e voltar para a espiritualidade, renascer em espírito, não em carne. Então era essa a ideia. Mas é o que nós falamos, se o evangelho hoje do Cristo, uma linguagem tão simples, já é difícil de difícil compreensão, quem dirá ainda para ensinar, dar esses ensinamentos às pessoas que estavam focadas basicamente em resolver os seus problemas financeiros, de ordem material, de alimentação, subsistência, tal e qual. Então, muita gente confundia ainda mais do que nós confundimos hoje. Hoje nós temos internet, temos muito esclarecimento, temos casas espíritas espalhadas em todos os lugares aí, então não tem como nós nos confundirmos tanto assim. Basta um pouco mais de vontade de estudar e praticar, porque é o trabalho que faz as coisas terem real sentido para nós. Porque se ficarmos só na teoria, eu fico aqui estudando, toda segunda-feira eu estudo, e eu não me preocupo em cotejar, ou seja, equivaler aquilo que eu estou estudando com a vida prática. Para entenderem o que eu estou querendo dizer, é assim. Eu já dei esse exemplo, creio que já tenha dado, né? Que eu sempre uso os mesmos exemplos. O médico termina a faculdade, 8 anos de medicina, e ele não vai fazer cirurgia. Ele tem que fazer residência médica. Ou seja, a teoria que ele aprendeu não é suficiente para que ele exerça ou para que ele opere alguém. Não é porque ele fez a operação simulada lá nos bonequinhos que ele já está apto a pegar o Nivaldo de vítima, né? Já abrir o Nivaldo e sair fazendo cirurgia no Nivaldo, não. Ele precisa passar por residência médica. E nós, como espíritas que somos, nós temos que fazer a nossa residência, ou como cristãos, né? Espíritas e cristãos, tanto faz. Temos que fazer a nossa residência na vida moral, que é colocar em prática aquilo que nós estamos estudando. Senão não funciona, não crescemos. Né? Principalmente se guardamos, estudamos e guardamos tudo o que aprendemos para nós. O conhecimento, ele tem um objetivo que vai além, que extrapola a nossa necessidade individual. O conhecimento, ele sempre foi feito para ser compartilhado. Aprendi, compartilho com alguém, imediatamente. Nem todo mundo gosta, né? Eu mesmo, eu falo demais, então às vezes eu aprendo um negócio diferente, eu quero passar para as pessoas, eu vejo que as pessoas às vezes fecham a cara, não são muito simpáticas, né? Então eu faço o exercício de ficar mais na minha, esperar alguém perguntar sobre determinado assunto. Se perguntar, daí eu toco no assunto. Se não perguntar, eu não fico insistindo muito não, porque se a pessoa não é do meio, isso mais incomoda do que traz empatia, né? Ou traz simpatia. Então aquele motivo, os motivos que nós estávamos falando hoje, da dificuldade de entender o Evangelho, resumidamente eles são mistérios da linguagem. Por quê? Porque como nós falamos que Kardec pegou a tradução de Sassi e preservou a divisão em versículos, tem os versículos originais em todo o texto do Evangelho. Não tem? Se vocês se lembram lá, tem não sei o que, Mateus, não sei o que, Marcos, não sei o que, Lucas, não sei o que, João. Ó, lembrei os 4 agora, tá? Os 4 evangelistas. Então, depois daquele versículo, daí tem um texto que, em geral, é o ensinamento dos Espíritos. A doutrina é dos Espíritos. Então, nada mais justo que o texto ser dos Espíritos. Não é de Kardec, é dos Espíritos. Kardec foi apenas o codificador. Ou seja, ele que destrinchou tudo aquilo que estava sendo passado, catalogou, dividiu, falou isso aqui cabe no Evangelho, isso cabe no Livro dos Espíritos, isso vai para o Livro dos Médiuns. Ele foi o codificador. Mas o ensinamento, tá, a essência é dos Espíritos, comandados pelo Espírito de verdade, que foi aquele prelúdio que nós lemos lá. Então, o Espírito de verdade, se vocês verem os textos do Espírito da verdade, vocês
em algumas falas, confundirão a fala, a personalidade do Espírito de verdade com a própria personalidade ou com a personalidade do próprio Cristo, tal qual é a envergadura deste Espírito, que praticamente nós poderíamos dizer que eles falam a mesma língua. Então, algumas falas do Espírito da verdade, nós falamos assim, caramba, é Jesus que está falando. E muitos preletores, e muitos não, perdão, eu já ouvi um preletor ao vivo e um na internet afirmarem que o Espírito da verdade é Jesus, tá? Já li também que Chico dizia que o Espírito de verdade era João Batista. Só que na realidade para nós não importa. Existe nas nossas interpretações uma dificuldade presente. Não é só a da linguagem, é da essência daquilo que está sendo dito, né? A espiritualidade, em alguns trechos, em alguns versículos, nós temos explicação de mais de um espírito, tá? Com óticas similares, mas com pequenas variações para capacitar a nós termos um entendimento mais aprofundado daquilo que foi dito. Então, é necessário que nós leiamos o Evangelho com calma, com tranquilidade, com serenidade, porque somente assim nós vamos captando de pouquinho em pouquinho a essência daquilo que está sendo nos informado. Mas como todos nós, é outro motivo de dificuldade, estou nos motivos de dificuldade, tá? Como todos nós entendemos que a parte moral é muito importante, e nós por isso queremos estar ajustados com Deus sempre para não sofrermos, essa é a ideia, até é a ideia dogmática que nós trazemos do catolicismo. Como nós queremos estar muito ajustados, o que nós fazemos? Não, eu tenho que ler o Evangelho todo dia, tá? Como eu tenho que fazer prece todo dia. E isso não é o ideal. O ideal, tudo bem, sim, seria o ideal, mas desde que eu leia e compreenda. Para compreender, é necessário, como nós já falamos, trabalhar. Ler e trabalhar. Não esperemos que a simples leitura e a simples oração funcione como as indulgências. Ou seja, é a teologia da barganha. Ó Deus, eu estou lendo e eu estou fazendo oração, tá? Então eu estou quites com o Senhor, tudo bem? Não funciona assim. Nós temos que crescer intimamente e ajudar o nosso semelhante a crescer. Então, tudo aquilo que nós lemos no Evangelho é para nos direcionar a exercitarmos na vida os ensinamentos de amor do Cristo. Afinal de contas, não foi esse o maior mandamento da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, tenho que amar o próximo também, como a si mesmo. Então, me amar é compreender o processo que me leva num caminho reto para a vida futura, para atingir a felicidade na vida futura, sem desvios, sem retardamento. E uma vez que eu consigo entender isso, e eu só consigo se eu estudar e praticar, uma vez que eu consiga isso, aí sim eu estarei com a minha consciência em paz. E o que faz a diferença da vida e entre a vida e a morte, ou a vida terrena encarnatória e o desencarne, ser bom ou ser ruim, é justamente o nível de consciência tranquila que cada um tem, o nível de conhecimento que cada um tem, o nível de desempenho nas premissas do amor, ou seja, trabalhar, praticar a caridade, fazer o bem ao próximo. Então são estas coisas que fazem com que nós tenhamos uma passagem serena, sem dificuldades. A Valdete estava falando disso aí antes de nós começarmos, né? E eu estava falando para ela que justamente isso, que o que faz com que nós tenhamos uma vida tranquila, mesmo que tenhamos uma vida atribulada na terra, cheia de dificuldade, a dúvida que reside em todos é: será que quando eu passar para o plano espiritual eu estarei em paz? Tá? Quem trabalha arduamente pela própria elevação e para ajudar o semelhante, com certeza
aliás, já tem a certeza de que estará em paz, porque não se preocupou com nada da vida material. Por isso que nós sempre falamos dos mesmos exemplos, Madre Teresa, do Chico, de Irmã Dulce, viveram a vida com um plus, que nós ainda não estamos trabalhando esse plus, tá? E nem estamos exigindo que façamos isso agora nesse momento, mas que conheçamos que o plus do amor, tá? Do verdadeiro amor, é a renúncia. Então esses espíritos renunciaram a todos os prazeres que a vida poderia lhes oferecer. Para quê? Para se dedicarem integralmente no trabalho do próximo. Ah, mas eu não estou nessa condição ainda, tal. Sem problema. Mas já estamos no momento que deveremos cogitar de estar, tá? Então, não posso largar tudo porque agora eu já casei, agora eu já tenho família. Eu não posso largar a família porque também está errado. Eu não posso largar meus pais porque também está errado. Para renunciar, para viver uma vida totalmente voltada aos nossos semelhantes. Alguns até conseguem, mas não é exigível isso de nós agora. O exigível é que nós entendamos que a renúncia é o próximo passo da nossa transição para a pureza espiritual. Então nós já temos que cogitar isso para outras existências, tá? Para as futuras existências. E por último, Peraí que meu microfone deu problema aqui. Eu vou sair e eu vou entrar de novo, só um minuto. Enquanto está isso aí. No caso, ele estava falando lá no início, que a tradução do Evangelho segundo o Espiritismo, esse Herculano Pires é o melhor, né? Cada um vai ter uma concepção. O que ele disse que não era o melhor, ele disse que ele gostava para ele mais daquilo. Eu também concordo. Então, mas os outros não são ruins, não. Mas é que do Herculano, quando a gente lê um e lê outro, a gente vê sutis diferenças. É bem interessante que a gente possa fazer isso. Mas não tem nenhum ruim, não, viu? Não, ruim é que a linguagem foi errado. E o meu é do Salvador Gentili, que é o novo agora que tem, né? Mas, inclusive, o que ele leu não está igual no meu. Então, as diferenças são mais, assim, vamos dizer, didaticamente, são mais fáceis da gente interpretar. Ou não? Olha, veja bem, à medida em que foi, por exemplo, a gente está falando do Herculano Pires, ele é considerado mesmo o melhor tradutor do Evangelho, né? Então, se a gente recebe um Evangelho que está de acordo com aquilo que foi aceito e que Kardec usou, então fica mais fácil para a gente também, né? Não que os outros não sejam bons, não é isso. Mas eu também prefiro a tradução do Herculano. Quando a gente lê um e depois a gente passa a ler outro, você vai sentir a diferença. É interessante que a gente faça isso. Eu tenho de alguns aqui, né? E depois você lê do Herculano para você ver que são pequenas diferenças de tradução e de sentido que faz a diferença. Ah, tá. Obrigada. Imagina. Então, eu estava falando, né? Aí, voltou. Voltei. Então, aproveitando o gancho aí, era esse o último motivo de dificuldade que nós temos para entender o Evangelho, que é justamente a adaptação do estilo literário, tá? Cada tradutor tem um estilo literário, ele vai fazer a adaptação conforme o seu entendimento, a sua compreensão do idioma, ele vai traduzir conforme ele compreendeu. Então, a adaptação do estilo literário, que às vezes tem a supressão da simplicidade primitiva dos ensinamentos. Então, foi por isso que eu falei de Herculano Pires, porque eu tenho, assim como a Sônia falou, eu tenho vários evangelhos e tenho vários livros dos espíritos, né, livro dos médiuns, porque a gente é baratinho, então às vezes a gente vai no centro, fala, o meu já está com umas orelhinhas, tá velho, né, e a gente vai comprando aqui. E nós percebemos que há uma adaptação na hora da tradução, do estilo literário, tá? Então essa adaptação muitas vezes suprime a simplicidade primitiva dos ensinamentos do Cristo.
né? Então por isso que eu falei que eu prefiro o Herculano Pires, não é o melhor, né? Assim, é melhor para mim, mas em comparando com os outros tradutores, não falo que é melhor do que Guilom Ribeiro, nem que é pior do que Guilom Ribeiro. Apenas é o ideal para mim, para o meu entendimento, tá? E também tem, né, a questão, né, assim, de que a tradução, ela tem muito a ver também com o sentido do que está dizendo ali aquele texto. E para dar sentido, é preciso ter outros conhecimentos, e o Herculano tinha. Exatamente. Perfeito, Sônia. Então, a próxima parte que nós vamos tratar, que é da segunda parte da introdução, fala sobre a universalidade da doutrina. Então, a universalidade da doutrina, ela fala sobre a autoridade da doutrina espírita e o controle universal dos ensinamentos dos espíritos. Só que nós já estamos com 21h30 e nós terminamos às 22h. Então, eu gostaria de conversar com vocês, saber se vocês têm dúvidas, tá? Algum questionamento a respeito, porque a outra parte é mais longa, e se eu começar agora, mais longa e também muito importante, porque daí é como se fosse quase um resumo de como começou a doutrina espírita, né? De como começou a doutrina espírita, que é a autoridade da doutrina espírita e controle universal dos ensinamentos dos espíritos, porque lá vai falar que a doutrina não é uma invenção de Kardec. Por que não é uma invenção de Kardec? Vai falar como que Kardec controlou essas informações para não ser enganado pelos espíritos, já que em todos os tempos a humanidade se vê cercada de espíritos, e conforme o Livro dos Espíritos nos ensina, em resposta a Kardec, que Kardec pergunta se os espíritos influenciam em nossa vida, e a resposta é: mais do que imagineis. De raro ou de ordinário são eles que vos dirigem. Por quê? Porque a todo momento nós estamos recebendo inspirações, boas ou más. Ah, mas por que eu estou recebendo inspiração má? Eu não estou rezando direito? Não, porque os espíritos, diferente dos encarnados, eles não têm barreiras, eles andam por onde eles quiserem, eles entram no meu lar todos os dias. Agora, a proteção para não me ver influenciado é o meu comportamento, é a minha atitude mental, né? Então, agora aqui mesmo eu tenho espíritos que estão me ajudando no estudo. Vocês agora mesmo têm os espíritos que são guias, mentores, familiares do lado de vocês, mas não é por este motivo que também não existam outros inferiores, uns aprendendo, outros querendo desestimular vocês, e eles farão aquilo que vocês permitirem. Acesso mental para bons espíritos, se eu me predispor a ser uma boa pessoa. Acesso mental para espíritos inferiores, né? Vamos tirar o termo mal, porque o mal é algo abstrato. O mal é temporário, né? A única coisa que tem permanente é o amor. O mal é algo temporário, que cessa com o tempo. Então, espíritos imperfeitos, se eu der abertura para os espíritos imperfeitos, e eu vou fazer uma pergunta, porque eu sei que alguém vai demorar vocês vão demorar para me perguntar, então eu vou fazer uma pergunta. Deixa eu escolher, tadadá, rufem os tambores, deixa eu ver aqui. Eu vou perguntar para a Marinete mesmo, vai. Então, Mari, se eu tenho espíritos ao meu redor o tempo todo, e a minha companhia sou eu que escolho, né? Mas isso não significa que na minha casa só aqueles que são boas... Olha o bebê da Lisete. Não significa que sejam só as boas companhias que estejam na minha casa. Todos estão lá, se oferecendo para ser a minha companhia. E eu vou escolher aquele que eu quero, tá? Como que você vai conseguir discernir no seu mental o que é certo e o que é errado? Como que você vai, de repente, receber uma inspiração assim? O Sidney está falando um negócio que eu não concordo. Um exemplo, tá? Eu vou chegar agora e vou falar para ele que eu não concordo, ou eu não vou falar para ele agora? Como que você vai definir isso? Porque isso provavelmente pode ser uma inspiração, tá?
uma inspiração para você. Como que você vai saber se essa inspiração para este momento é boa ou é ruim? Eu falo ou não falo? Será que é bom? Será que é ruim? Como que você define isso? Bom, com o passar dos anos, das leituras, de prestar atenção, nós vamos acabando sentindo algumas diferenças. Se a inspiração é boa, ela vem de uma forma suave, de paz. Então, se for uma inspiração, eu vou saber como falar para o Sidney, de uma forma que eu não o magoe, porque aí eu vou saber que é uma inspiração. Mas se isso vem, vai lá, fala para o Sidney que ele está errado, que ele só falou caca até agora, aí o nosso amigo aí está me inspirando a criar uma contenda. Então eu tenho sim que saber filtrar essas inspirações, entre aspas, e ver que ela não está vindo nem do meu mentor, nem de um espírito inspirador, está vindo mesmo daquele rapazinho que não gosta do Sidney e sabe que ele é meu amigo, aí fala, vou usar a Marinette para magoar o Sidney. Mas isso com o tempo, né, Sidney? Aí que tá, Marinette. Digamos que você não tem essa vivência e que você não teve esse tempo. Digamos que esta questão aflorou agora e você não tem essa experiência. Onde você vai se nortear para tomar uma decisão? Falo ou não falo? O que Jesus faria, né, Sônia? Nesse momento, o que Jesus faria? Ele ia magoar o meu amigo? Não. Eu acho que a base de tudo está em Jesus e na palavra e no evangelho que ele nos deixou. A palavra-chave é justamente essa aí, o evangelho, né? Porque tudo que Jesus deixou está lá no evangelho. Então é justamente isso aí. Se nós pegarmos lá no evangelho, eu não lembro qual capítulo, né? Eu sei as lições, mas não sei capítulo, porque a minha memória é horrível. Mas nós temos uma lição que chama indulgência, né? Sim. Nós temos uma outra lição muito importante, que o título é permitido repreender os outros? Já leram essa daí? Leram ou não? Não lembro, eu não lembro. Não lembra? Então, eu já li o evangelho inteiro, mas não lembro de todas as partes. Então essa lição, ela é mais ou menos assim, eu vou fazer um resumo, né? Porque eu também não vou ficar procurando no evangelho agora para a gente não perder tempo. Mas é permitido repreender os outros ou repreender o próximo? Eu acho que é os outros, né? Então fala assim, é uma lição de indulgência também essa, porque diz assim, depende da intenção, né? Isso. Qual que é a sua intenção? É de ajudar aquele companheiro? É relevante você se posicionar naquele momento? Você falar ou você pode falar depois? Aquilo que ele está fazendo vai causar prejuízo só para ele ou vai causar prejuízo para a coletividade? Se for só para ele, você pode falar depois, né? Se for para a coletividade, você tem que agir imediatamente. Sim. Então, quando nós falamos que o evangelho é o nosso protocolo, ele realmente é um protocolo, porque tem soluções para todas as coisas. Se eu não conheço a vida de Jesus em abundância, não adianta eu querer pensar assim, o que Jesus faria? Mas ele já passou por uma situação dessa, aí eu não me lembro tal. Se eu não me lembro, a única saída é devorar o evangelho todos os dias, de forma homeopática, refletir se nós conseguimos cumprir aquilo ou não. Tá? Então isso é bastante importante. Tá? Certo. Então é o evangelho. Alguém com pergunta? E depois tem outra. A gente, quando lê o evangelho, é lógico que a gente tem que estar refletindo. Mas eu me lembro mesmo que, sabe aquele ditado que diz água mole em pedra dura, tanto bate a pé que fura? Pois é, de tanto a gente ler, não é? A gente começa a assimilar aquilo e começa a refletir sobre aquilo e traz isso para a nossa vivência. Então, a lição é o seguinte, não tem outro jeito, a gente tem que ler e ler de novo o evangelho.
muitas e muitas vezes, a fim de que a gente possa compreender, mais do que isso, que a gente possa apreender o nosso coração. Exatamente. Quer ver uma outra pergunta aqui que eu vou fazer aqui? Eu estou fazendo pergunta, não é para pressionar ninguém, estou fazendo pergunta para nós. Cada vez que a gente responde alguma coisa, a gente se posiciona, aquele algo fixa na nossa mente, né? Então quer ver a Lisete? Quer ver a Lisete responder essa aqui? Essa aqui tá fácil. Você fica seco, você não aguenta essa situação, né? De estar sem emprego. Olha, tem um fio lá no fundo da sua casa aí, Lisete. Acho que é a televisão, não é? Você está uma discreta queda, mas então. Melhorou? Agora melhorou. Melhorou. É assim, muita vez nós nos vemos em dificuldades, tá? Nas nossas dificuldades, nós costumamos, dependendo da dificuldade, nós costumamos nos desesperar naquele momento. Daí nós sabemos que se nós fizermos uma prece, isso nos acalma, né? Isso nos acalma, nos dá alento. A questão é a seguinte: quando nós nos encontramos desalentados e fazemos uma prece de forma bem simples, né? De forma bem simples, sem grandes elucubrações, ou seja, sem grandes reflexões assim, qual que é o mecanismo como funciona esse mecanismo em que a prece é empregada e ela acaba por nos aliviar? Existe algum ensinamento no Evangelho que nos explica esse procedimento? Você fala como fazer a prece ou como fazer as... Porque, para mim, assim, a prece é a ligação mental e é com o coração, né? A nossa pureza de coração ligando com o nosso Pai. Que seja, que nem você falou, no momento de agonia, pode ser apenas uma frase, você já... Pai, o que devo fazer mentalmente? Se você já vai se conectar com Ele. Estou dando um exemplo, né? Bem simples, mas naquele momento você já pede o auxílio daqueles espíritos bons que vão poder te orientar, te dar sabedoria e calma, talvez até para você não dizer nada, né? Para você aguardar e entrar em contato com a sua essência, com você mesmo, com o seu coração. Eu acho que é assim, né? A nossa ligação com o Pai, da nossa essência com o Pai, né? Para a gente conseguir ter a melhor inspiração, né? Porque se a gente for na hora do impulso, né? Sem parar, sem centrar naquela essência, que muitas vezes eu fiz e acredito que todo mundo, né? Talvez não seja a melhor atitude de acordo com os ensinamentos do Evangelho. Assim. Que na maioria das vezes não é, porque nós não nos ligamos com a nossa essência, que é a essência que liga ao Pai. Assim, só para a gente arrematar essa questão. Se você está desesperado e você faz uma prece, como você fala assim, eu vou tentar entrar em sintonia com o Pai. Em geral, quando nós estamos desesperados, nós não conseguimos nos concentrar bem. Mas nós percebemos que em muitos casos a prece nos momentos de desespero, ela surtem um efeito para nós. Ela nos acalma de alguma forma, tá? E nos acalma e resolve um problema muito mais do que aquelas preces que nós fazemos todos os dias, né, num horário pré-determinado. A questão que eu quero saber assim eu vou dividir em duas perguntas. Por que acontece isso nos momentos mais difíceis? E a outra questão o Evangelho nos ensina como fazer essas preces para cada momento de dificuldade? O Evangelho ensina,
o evangelho em cima. Acontece pelo nosso despreparo. É a prática que vai levando ao nosso aperfeiçoamento. A gente volta no começo, né? Se a gente estudar e não fazer nada, a gente não vai se aperfeiçoar. Mesma coisa, essa prece, esse momento de desespero, se a gente também pode se aperfeiçoar nisso. Então é assim, o que a Lisete falou, obrigado, Li. Nada. O que a Lisete falou colabora conosco no seguinte sentido: quando nós estamos, quando nós fazemos preces pela teologia da barganha, porque eu tenho que fazer todo dia, nós, como a Lisete falou, nós não nos conectamos com a nossa essência, que é divina. Nós somos criados, nós somos originários em Deus. Nós simplesmente estamos repetindo fórmulas para cumprir um protocolo, sem colocar uma gota de sentimento nesta condição. Mas daí, vamos colocar a seguinte hipótese. Eu estou começando agora a buscar os ensinamentos cristãos ou ensinamentos espíritas, né? Como eu vou saber proceder quando eu estiver no momento... Daí eu falei a questão do desespero, né? Quando nós estamos no desespero, é quando nós extrapolamos os limites do corpo mentalmente e nos colocamos mais próximos de Deus, né? Nós simplesmente abstraímos aos sentidos primários, né, aos sentidos do corpo, e extrapolamos para um sentido maior, que é o sexto sentido, que é o sentido do espírito, que é a busca. Nós radiamos para outros locais, né? Que foi a aula que a Sônia Comelli falou de ubiquidade, né? Que é a capacidade que o espírito tem de irradiar. E nós achamos que nós não temos essa capacidade. Nós temos. O problema é que nós não exercitamos, tá? E o melhor exercício é da meditação e da oração. Mas quando nós estamos em desespero, o que acontece? Nós ficamos cegos com o entorno e vamos mentalmente buscar aquelas coisas que nós necessitamos. E aí nós nos conectamos com mais rapidez e facilidade. Então é por isso que existe essa diferença do desespero. Mas eu vou ter que me desesperar toda vez que eu quiser entrar em contato com Deus? É claro que não. Existem preces para todas as situações. E o Evangelho nos ensina, tá? O que eu devo pedir, quando eu devo pedir, em que situação eu devo pedir. E só faltou essa parte para a Lisete me responder, né? Ela falou que o Evangelho ensina assim, mas em que lugar do Evangelho nós encontramos essa orientação? Tem uma coletânea de preces lá no finalzinho. Qual capítulo, Ana Paula? Instrução da prece. Vai lá e socorre. Para fechar com 10, qual o número do capítulo? Eu acho. O último é 28. 28. Aí, pronto, então nós fechamos, né? Então, nós conseguimos entender. Obrigado, Ana Paula. Tinha que ser Ana Paula. Desespero, né? Vai lá procurar lá, corre lá, que tá lá no manual. Deu um desespero na Ana Paula agora, ela falou assim, eu vou responder essa aí. Saiu lá, falou, 28. Vou sair, tchau pra vocês, é 10 e deu. Deu 10. Obrigado, Paula. Então, assim, eu fiz essas perguntas para nós entendermos que tudo que nós precisamos está no Evangelho. Tudo, absolutamente tudo. Outro dia, acho que foi a Sônia que perguntou para mim assim, a Sônia Cardoso, qual livro que você recomendaria para eu ler, né? Eu falei das obras básicas. Por quê? Porque tem tanto ensinamento nas obras básicas que poderíamos até dizer que não é interessante buscar outra fonte de conhecimento. Mas não é verdade, é sempre bom ler outras coisas, né? Mas eu não tenho nada mais útil para indicar para ela neste momento, senão as obras básicas e a coletânea A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz. Eu acho que estes livros, para nós hoje, eles são essenciais. Livros de Kardec e os livros de André Luiz. Tá? Por quê? Porque os livros de Kardec nós ainda não exploramos. Como nós estamos discutindo até agora, nós mal compreendemos o Evangelho. Então nós precisamos aprender muito, estudar muito o Evangelho. Depois estudar o Livro dos Espíritos, estudar o Livro dos Médiuns, a Gênese. Eu estou agora no Céu e Inferno, né? Então todo domingo, e a dica que nós damos, todo domingo eu e a Renata nós lemos
um livro das obras básicas, tá? Até terminar. Então nós fazemos 30 minutinhos de estudo, né? Sem pressa de terminar. O último que nós lemos foi o livro dos médiuns. Fizemos em 2 anos e eu acho que 2 meses. Demorou. E agora estamos no céu e no inferno. Porque dessa forma didática nós vamos de pouquinho apreendendo, né? E o Evangelho é o livro de cabeceira. É para todo dia. Ô Sidney, eu queria dar uma palavrinha. Oi. Você falou aí da oração, da conexão com o divino, né? Tem uma coisa. A gente, quando tem amizade com alguém aqui no mundo material, a gente está sempre disposto, de alguma forma, dentro das nossas possibilidades, estar atento àquela pessoa e aquela pessoa também estar atenta a nós. Quando a gente faz como você, busca uma leitura, busca um estudo, busca fazer o Evangelho, busca ler, busca aprender e busca orar, não é? A gente chama essa turma da luz para perto da gente. Na hora que a água bate aqui, que você com poucas palavras pede, acredite, eles vêm, né? Então a gente tem que ter amizade com esse povo da luz. E para isso é preciso esforço próprio, individual. Então, persistência, estudo, oração e tentar fazer aquilo que Jesus nos pede, né? Acho que é esse o caminho. Exatamente. Só vou falar um negocinho rapidinho aqui, né? Para não tomar tempo. Certa vez eu e a Renata, nós antes de morarmos aqui onde nós estamos, nós tínhamos comprado um apartamento e resolvemos comprar tudo das Casas Bahia, menos os móveis da cozinha, né? E os móveis da cozinha nós fomos numa loja de libaneses. E quando eu cheguei lá para comprar, o vendedor falou: ó, tem um pouco de paciência porque eu estou sozinho aqui agora, né? Porque a família é libanesa e todo dia às 15 horas eles param para orar, né? Para fazer oração. Daí eu fiz igual eu falei aqui do livro aqui. Eu falei: caramba, que legal, né? Essa vida que eu quero para mim, né? Orar de manhã, de tarde, de noite, né? Isso é muito legal, né? E só que eu falei dessa forma na mesma forma de entusiasmo, de empolgação, porque não estava no meu interior, não estava intrínseco aquilo para mim, não fazia sentido, real sentido para mim. Para eles possivelmente fazia, se é que eles não estavam fazendo por mero protocolo, tá? Mas as dificuldades da nossa vida, né, as dificuldades materiais e também as dificuldades espirituais nos levam a novos condicionamentos. Então, hoje na nossa vida a gente tem horário para orar pela manhã, né? Então nós fazemos uma oração pela manhã, o que nós chamamos de Evangelho, o Evangelho da manhã, com uma finalidade, à tarde outra finalidade, à noite outra finalidade, o estudo nosso de casa de domingo, nosso Evangelho no lar às quintas-feiras. Nós fazemos esse estudo que nós estamos fazendo agora reunidos, né? E o que acontece é o que a Sônia falou. Cada vez que nós nos dispomos a fazer essas coisas, nós atraímos mais companheiros do plano superior, porque eles falam assim: caramba, a Priscila resolveu agora fazer um estudo às segundas-feiras. Tamo lá, falou: pessoal, já bate um fio pro outro lá, falou assim: ó, pessoal, vamos lá para casa da Priscila lá, vamos levar todos esses nossos alunos do plano espiritual aqui para lá, porque lá vai ser um novo ponto de luz, num novo dia. Então, nós não temos que ficar orando apenas, né, para pedir a companhia dos espíritos. É a atividade no bem, tá? Mesmo que nós não percebamos, mesmo que nós achemos assim que esse momento aqui é um momento pro meu aprendizado. Tá? Lê do engano. Existe mais coisa na espiritualidade, no plano astral, que é o nosso plano de origem, que que o nosso vão entendimento é capaz de perceber. Então, aos pouquinhos, eu vou me tornando simpático aos outros espíritos. Seja por uma marmitinha que eu resolvi fazer e entregar para uma pessoa que fica na esquina todo dia, né? Ou um copo de café com leite, seja um animal que eu ajude, seja um estudo que eu faça, tudo isso soma, agrega no meu processo de evolução espiritual. Então, tem coisas, por isso que eu falei, estas coisas são possíveis.
não sei se foi aqui que eu falei, mas eu disse assim, que tudo que o Cristo fez, ele não fez assim, como se fosse algo impossível para nós seguirmos e fazermos. Acho que foi em outro estudo, né? Tudo que ele fez, ele deixou claro que aquilo que ele fez seria possível que nós fizéssemos também. Tá? Isso aí está na... Lembrei onde que eu achei lá. É o 625 do Livro dos Espíritos. Eu falei, acho que no outro programa da Casa Espírita, lá no Refletindo com Jesus. No 625 fala que tudo que o Cristo fez, que o Cristo é o nosso guia e modelo, né? E tudo que ele fez, inclusive a sua doutrina, serve de inspiração para que nós possamos fazer também. Então tudo que ele fez nós podemos fazer. Só tem uma coisa que ele fez que é difícil para nós ainda, mas que nós temos que conceber a possibilidade de já planejar, se não conseguirmos fazer agora, já fazermos para as próximas encarnações. É renúncia. Então, ele fez um negócio que é difícil para nós, renunciar à própria vida. Né? Só que quando nós falamos de renúncia, não é doar a vida como Cristo falou. Renúncia é, por exemplo, eu tenho um parente que perdeu... Hipotético, um sobrinho que o pai e a mãe partiram por causa da Covid, né? Eu vou abrigar ele aqui comigo, não dá, na minha casa só tem um quarto só, né? Ele vai dormir na sala, vai ficar incômodo, tal, essas coisas. Eu vou esperar um outro parente, né, resolver isso de alguma forma, né? Se está difícil isso, eu não posso simplesmente ignorar, eu tenho que fazer alguma renúncia. Tá? Ou eu coloco ali dentro da minha casa, ou se eu tenho mais parentes, eu pego e converso com os meus parentes e vamos juntar um dinheirinho cada um para alugar um lugarzinho para ele ficar, né? Vamos arrumar um trabalho para ele, ou ele vem trabalhar comigo na minha empresa, ou na empresa para a qual eu trabalho. Então alguma coisa a gente tem que pensar a nível de renúncia. Renúncia eu considero como sendo o próximo passo para a nossa transição de espíritos regenerados. Então, a gente tem que praticar o bem, dá para praticar o bem, mas em geral, pensem comigo, em geral, nós fazemos as coisas que não vão tirar o nosso conforto. Tá? Então, renúncia é fazer um pouquinho além, é coisas que vão mexer com o nosso conforto, porque o conforto e a estagnação é o que faz com que nós entremos em processo de expiação. Quando nós estamos acomodados, expiação ou prova, né? Quando nós estamos, mais expiação do que prova. Prova é outra categoria, depois a gente fala disso aí. Quando nós estamos acomodados, e ficamos acomodados uma encarnação, depois acomodados outra encarnação, e Deus vê que a gente não vai se mobilizar, não vai dar um passo além, para não sair da zona de conforto, aí vem uma expiaçãozinha, vem uma dorzinha, vem uma aflição, para a gente se mobilizar. É sempre assim. Então, não queremos passar por dor, compreendamos o Evangelho, peguemos o Evangelho e trabalhemos em cima de tudo aquilo que ele nos propõe, porque é o caminho do amor, é cumprir os ensinamentos do Cristo, é o caminho do amor, é o direcionamento do amor, e onde tem amor não precisa ter dor, a dor só está onde nós não nos mobilizamos, tá? Já falei bastante, falta 5 minutos. Alguém fala? Valdete não quer falar nada hoje? Não, estou aqui na minha doação escutando você falar. Então tá bom, nós faltam 4 minutinhos aí, se resolverem falar alguma coisa depois, que lembrarem, pode colocar no grupo, tá? Bom, Sidney, o nosso estudo aí vai ser longo, né? Vai. Porque eu me lembro quando eu comecei fazer o Evangelho no Lar em 2013, eu me propus a fazer na sequência. Então eu comecei em março de 2013, eu fui até dezembro de 2018, porque eu faço o Evangelho sozinha. Sim. Então eu leio em voz alta, eu explico para quem quiser ouvir, e vocês veem, eu levei 5 anos. Né? Eu entrei agora num grupo para estudar a Gênese e eles esperam até novembro desse ano terminar o estudo.
Então eu não sei como vai ser conosco, hein? Acho que nós vamos levar mais 5 anos não, né, Sidney? Não, 5 anos nós não vamos demorar, mas assim, eu já vou adiantar, já que você tocou no assunto, que vai ser longo, não vai demorar mais de 2 anos, né? Porque a média que eu tenho dos meus estudos é de 2 anos e um pouquinho. Mas vai ser gostoso. Por que vai ser gostoso? Porque tirando o dia de hoje e o próximo encontro que nós tivermos, os demais eu não vou ficar fazendo exposição. O que eu vou fazer? Eu vou separar um trecho do Evangelho e eu vou mandar para vocês individualmente lá, tá? Ó, leia esse trecho do Evangelho. E baseado nesse trecho do Evangelho, daí a gente vai vir aqui para conversar, para bater papo, tá? Daí vocês vão trazer o que vocês, se vocês já vivenciaram algo relativo àquele texto, se não vivenciaram, se vocês entenderam uma coisa que vocês não haviam entendido das primeiras vezes que leram, e nós vamos trabalhando assim, tá? E conforme for passando, outras dinâmicas a gente pode implementar aí. Então não vai ser aquele negócio de eu ficar falando e vocês ouvindo, falando e ouvindo, porque senão não é estudo, senão não adianta. Certo. Tá bom? Ok. Tá bom. Então fechou. Falta 2 minutinhos, né? Esses 2 minutinhos a Rosilda falou que vai fazer para nós o encerramento, né, Rô? E ela tá dando risada porque ela ficou contente. Ela falou, pensei que você tinha esquecido de mim, mas não esqueci não, tá? Pode ficar. Nós vamos te envolver com carinho, com amor. Você abre seu microfone para nós, para a gente ouvir sua vozinha. Que Jesus te abençoe grandemente, tá? E você faz com carinho esse encerramento para nós. Ok. Dá para ouvir? Tá, dá para ouvir. Tá bom. Vamos silenciando nossa mente, nosso coração. Agradecer a Deus, ao nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por mais esta oportunidade de darmos juntos, ampliando aos poucos os nossos conhecimentos. Agradecemos também a toda a espiritualidade amiga que nos acompanhou e auxiliou essa noite. E assim, com o coração agradecido, encerramos esse encontro de hoje com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós e ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus, obrigado, Rô. Jesus te abençoe grandemente e Jesus abençoe a todos nós, que nós possamos a partir de hoje, durante toda a nossa vida, cultivar pensamentos positivos, nas adversidades aprendermos a enxergar de forma mais ampliada para ver o lado bom de cada coisa que acontece em nossas vidas, porque diante da tempestade, após toda essa devastação que nós achamos que é terrível, surge o ar fresco, de renovação, que limpa os germes, renova a atmosfera e beneficia a nossa vida, tá? Então pensemos positivo para poder nutrir a nossa vida com energias cada vez mais positivas. Que Jesus abençoe a todos. Beijão no coração. Até a próxima segunda-feira, tá?